Eu queria fazer esse vídeo para ilustrar um pouco para vocês por que eu acho tão bonito o mercado financeiro de modo geral e especificamente por que eu falo tanto do mercado americano, das ações e das empresas que estão na Nasdaq, que são majoritariamente as empresas de tecnologia. Mas quando eu fui fazer o fechamento da minha carteira no mercado americano agora, eu fiz 3 grandes investimentos em 2020, um ano que fechou. Um deles, eu já falei até o início dele aqui anteriormente, que foi na empresa Tesla, né? Que eu mostrei, já tem um vídeo anterior meu aqui, simplificando lá no começo, porque eu entrei, como eu procurei, falei todo o motivo que eu gostava daquela empresa em si, porque que esse investimento que eu faria, não como uma recomendação de compra e nada, mas como uma lógica de investimento e de como pode ser simples as questões de por que eu escolho as empresas que eu quero investir para ter uma boa rentabilidade num curto espaço de tempo, né? Não um buy and hold, mas numa operação que não seja de swing ou day trade, mas seja uma operação que possivelmente vai se tornar um swing de meses ou anos, como aconteceu na Tesla. Então eu fiz 3 grandes investimentos em empresas de tecnologia, das que eu almejava. 2 delas, como eu já falei aqui no vídeo do canal, Tesla e Zoom. Vocês conhecem a história e sabem os motivos. Tesla virou o que virou, né? Acabou sendo uma das principais ações de valorização no mundo, né? E tá despontando tudo, bateu todos os recordes. Eu já estou com uma rentabilidade fora do comum em cima dessa ação, desde o período que eu estou nela. Então, é algo incrível. Lógico que eu já me desfiz de grande parte da operação, mas já continua subindo a ação, continua indo muito bem, né? Já é impossível eu perder dinheiro nessa operação, de modo geral. A outra foi a Zoom, que era uma empresa que eu admirava. Eu já fiz vídeos aqui no YouTube também falando por que eu admirava muito a empresa, desde que a gente começou a usar ela nas empresas anteriores, e a tecnologia, e brigando no mercado de gigantes, com muita aceitação pelo público. Então eu via como algo extremamente raro e que poderia ser disruptivo, e aí a quarentena, né, ajudou as pessoas a terem uma aceitação muito grande pela Zoom, e acabou que virou o que virou. Foi uma das ações que mais teve valorização, no meu caso específico, dando mais de 400% de valorização ali só nas ações da Zoom, né? Então, algo extremamente raro de ver também, mas lógico que foi uma questão de probabilidade baixíssima de acontecer o que aconteceu, de entrar numa situação de quarentena e as ações dar esse tipo de rentabilidade. Porém, outra ação, que inclusive essa foi uma das que mais me coçou, uma pulguinha ali atrás da orelha, devo ou não devo fazer aquela operação, e acabou que se tornou o meu 3º maior investimento, depois dessas 2 que eu citei, e acabou se tornando muito bom também. Curiosamente, também foi favorecida pela questão da quarentena, que foi a Peloton. Quem não sabe o que é a empresa, eu achei, quando eu comecei a ver os comerciais dela na internet, as coisas, nas comunidades ali de tecnologia falando sobre ela, e até as concorrentes dela na China, né? Algumas empresas fazendo algo até mais avançados que ela, mas ela com mais robustez, que ela abriu capital nos Estados Unidos, e aí eu comecei a fazer meus investimentos. A Peloton é uma empresa que faz aquelas bike indoor para você ter exercícios. O diferencial dela é que você conecta pela internet em salas ao vivo e você tem classes de spinning, né? Que são aquelas bike indoor, conectado com outras pessoas, e eles criaram toda uma comunidade em cima disso, de usabilidade. Então não é só a questão do equipamento em si, mas a questão de você ter essa aula online onde você pode seguir, interagir. Então ela traz para dentro da sua casa essa questão de você ter essa sociabilidade, interagir no esporte com as pessoas, mesmo que seja online. E esse impulso foi acelerado pela quarentena também. As pessoas começaram, elas acabaram dando um boom de inscrições nos Estados Unidos, e acabou que a empresa ficou gigante também, sendo uma das maiores valorizações também no mercado americano. E depois até surgiu burburinhos de que a Apple ia comprar ela, que ainda é só burburinho, mas acabou impulsionando mais ainda a valorização dessa ação do Peloton. E o que eu acho mais interessante, que eu queria compartilhar com vocês aqui, é porque, lógico, teve uma situação de que a quarentena acelerou a valorização delas, mas desde o momento que eu fiz os investimentos até o início da explosão delas na quarentena, já era uma empresa em destaque, tanto é que 2 delas já tinham até feito vídeos anteriormente, antes mesmo da quarentena. Mas a Peloton, acho que exemplifica muito isso, essa situação de você pegar uma ideia muito simples e apostar na ideia em si, né? De uma empresa que é diferente, raro, em pleno crescimento. Ela só tinha usuários na época que eu investi, eu fui começar a ler sobre ela
era basicamente usuários nos Estados Unidos. Então, ela tinha um potencial de crescimento muito grande ainda, porque ela tinha o mundo inteiro para expandir e começar a ter a visibilidade dela, né? Curiosamente, né, eu acho que vale a pena citar, eu conheci ela por uma propaganda no podcast do Tim Ferriss, há muito tempo atrás. Achei muito interessante o conceito, fui pesquisar, gostei, comecei a acompanhar a empresa até a abertura de capital e começar a fazer os investimentos. E onde está a lição disso tudo para a gente? Em sequência desse investimento da Peloton, tem outras empresas que eu também já fiz aqui vídeos aqui no canal falando das empresas americanas, dentro das quais que eu achava que poderiam ser mais disruptivas no mercado americano, que é uma palavra que está meio na moda aí no mundo das startups. Mas quais as empresas que tinham um grande diferencial, que tinham capital aberto, a gente tinha acesso e que poderiam ser gigantes, né? Quem acompanha lá no Instagram, Eric Hager viu eu falando, né, algumas coisas sobre essas empresas. Acabou que todos esses investimentos que eu fiz nessas empresas, todos, sem exceções, até uma inclusive que é da África do Sul, que tem capital aberto na Nasdaq, que chama Jumio, acabou dando retornos completamente fora do normal. Um investimento mediano, a média dos meus investimentos no mercado americano foi pelo menos 2 vezes maior do que a média dos meus investimentos em ações no mercado brasileiro. Porque as ideias das empresas que eu investi lá fora são empresas que são muito únicas, né? Como Tesla, Peloton, Zoom. Zoom talvez não seja tão único assim, mas a modelagem dele tem, apesar de ter concorrentes, né? Apesar de todas as empresas terem concorrentes, elas são a pioneira, ou pelo menos a que tem uma tecnologia muito mais avançada no cenário que elas se inserem. Então, por isso elas conseguiram ter um avanço tão grande no ponto de vista dos investidores, né, no mercado financeiro. Então, acabou que as ideias mais simples que eu tive, que foram quase que de uma intenção do ponto de vista de tecnologia e empreendedorismo, vou citar algumas aqui para vocês conhecerem também, mas tem a Octa, que eu fiz uma aposta nela muito grande, já tem vídeo aqui no canal também, deu muito certo, não como a Tesla ou a Zoom, etc., mas deu muito certo também. Tem uma outra empresa aqui que eu falei algumas vezes pelo Instagram, lá não sei se vocês acompanharam, que eu peguei desde a abertura, que é a For Payments, né, que acabou também indo muito, muito bem nesse mercado. Tem outras ali que eu citei que talvez não tiveram um desempenho tão bom, mas também foram coisas excepcionais aqui. Então, eu acho que o que eu aprendi em 2020, tendo toda essa queda da bolsa e eu conseguindo, com investimentos que questões de dias de estudo, surgiu a ideia do investimento, ter uma rentabilidade tão boa, mostra que às vezes a complexidade de deixar as coisas, olhando só os pontos numéricos das coisas, mostra às vezes a real valorização e o potencial, e principalmente o que eu mais gosto, que é o motivo até que eu decidi fazer esse vídeo. Como no final das contas, o que vale mesmo é o sentimento das pessoas sobre aquela empresa, sobre o mercado, e não os números que de fato ela tem. Senão nenhuma dessas se justificaria, porque nenhuma dessas tem números plausíveis, né? Principalmente a Tesla, não é nada compatível com a realidade. Mas ainda assim a ideia e o conceito se mostrou na comunidade de investidores muito mais forte que o resto. E todos os investimentos que eu fiz com essa concepção se mostraram extremamente rentáveis. Então, acho que é uma dica que eu posso dar, valeu para mim como aprendizado para 2020, espero que vale para vocês também como reflexão. Quem quiser ajuda sobre alguma dessas coisas de investimentos, day trade, etc., eu vou deixar meus links aqui no contato desse vídeo, se vocês quiserem conversar sobre isso, trocar mais ideias sobre o assunto, será um prazer aí conversar com vocês. Espero que esse vídeo ilustre um pouco sobre esses conceitos de investimento e como a gente pode até melhorar a nossa performance no mercado financeiro. Aguardo aí vocês na próxima. Um grande abraço e até mais.